Jornalista Beto Almeida, você fica aí esperando porque eu vou convidar o Carlos Silva, que traz informações sobre uma pesquisa que mostra que a maioria dos brasileiros é contrária à renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Milhões de brasileiros reconhecem que o presidente errou e feio nas ações de combate ao coronavírus, mas essa maioria não quer que o Bolsonaro saia, entregue o cargo. Carlos Silva. Desgastado com as posições adotadas nas medidas de combate à pandemia do coronavírus e contrário às ações de isolamento social defendida pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e executada pelos governadores, o presidente Jair Bolsonaro toma café da manhã nesta segunda-feira, refletindo sobre os números da pesquisa do Instituto Datafolha, que mostra que 59% dos brasileiros não querem vê-lo renunciar ao cargo. Outros 37% são favoráveis à saída do presidente. A pesquisa realizada por telefone entre os dias 1º e 3 de abril ouviu 1.511 pessoas, tem uma margem de erro de 3 pontos e mostra ainda que 4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Para 33% dos entrevistados, Bolsonaro conduz bem a crise sanitária, enquanto 52% dos brasileiros acham que ele, Bolsonaro, tem condições para seguir liderando o país. Outros 44% dos entrevistados acham, porém, que o presidente perdeu essas condições. A pesquisa Datafolha mostra também que a renúncia do presidente tem maior apoio entre jovens, 44%, mulheres, 42%, os que têm até o ensino fundamental, 40%, e quem tem renda mensal acima de 10 salários mínimos, 39%. O Nordeste é a região do país onde é maior o percentual dos brasileiros favoráveis à mudança de rumos políticos do país. 47% defendem a renúncia contra 49% que são favoráveis à permanência de Bolsonaro. Na região sul, percentual de apoio à renúncia é de 28% dos entrevistados. Com informações da área política, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, esses números que estão sendo lidos e interpretados pela equipe econômica, pela equipe política do presidente Jair Bolsonaro, acaba contribuindo para dar mais tranquilidade para o governo administrar essa crise do coronavírus e também, Beto Almeida, e principalmente a cúpula do governo, o presidente Jair Bolsonaro, fazer uma reflexão e dizer, opa, se tem erro, vamos corrigir os rumos dessas ações de combate ao coronavírus. Porque se há um equilíbrio dentro do governo, nesse conjunto de medidas que está sendo adotado para enfrentar a pandemia, está esse equilíbrio no ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O que essa pesquisa, na realidade, revela, Luciano, é que apesar das falhas do governo, do presidente Bolsonaro na condução das ideias em torno do coronavírus e das ações, né, que existe entre o que ele entende como essencial e que a equipe do Ministério da Saúde coloca em prática, por exemplo, o que me coloca muito claramente é o seguinte: os nossos milhões, né, de brasileiros, me parece que têm muito mais bom senso nesse momento do que o próprio presidente, porque apesar de ver, inclusive de reconhecer o trabalho do Ministério da Saúde e de reconhecer que Bolsonaro está conduzindo mal a crise, ainda assim, 59% dos brasileiros rejeitam a renúncia do presidente Bolsonaro por conta, em meio a essa sua atuação nessa crise causada pelo coronavírus. E mostra também que 37% desejam, lógico, que ele renuncie, o que, logicamente, vem sendo pedido por políticos que são contrários ao governo. Claramente, Luciano, o brasileiro tem um entendimento de que uma coisa é a política e o que os interesses contrariados que há por trás dela. Outra é a crise sanitária por esta pandemia que o país precisa atravessar e precisa atravessar com bom senso. Ou seja, eles entendem que apesar dos erros cometidos pelo governo, politicamente ele continua legitimado no seu poder
para conduzir o seu mandato até o fim. No entanto, os brasileiros não deixam de reconhecer os erros do presidente Bolsonaro, de reconhecer os acertos da sua equipe econômica e, infelizmente, isso parece que não tem servido de lição ainda suficiente para o presidente Bolsonaro, porque, inclusive, ontem mesmo, Zeno, ele chegou a ameaçar demitir novamente integrantes do governo, sem fazer uma referência ao ministro Henrique Mandetta, mas disse que tem gente que virou estrela dentro do governo, né? E que essas pessoas que viraram estrelas, a hora deles vai chegar. Isso não é outra coisa senão uma ameaça velada de demissão. E diz que não tem medo de usar a caneta. Ora, o presidente, Luzeno, não precisa, ele tem o poder, ele tem inclusive a legitimidade disso. Ele não precisa ficar com esse tipo de ameaça. Na realidade, o presidente Bolsonaro não fez não consumou essa decisão de demitir o ministro Mandetta, porque na realidade ele tem medo das consequências que isso possa trazer. Isso é que está pesando nessa decisão dele até agora.